sejam bem-vindos ao canal Rede de Saberes. Sou professora Meirisvalda e é um prazer estar com vocês trabalhando o que mesmo? Língua portuguesa. E hoje a gente vai ver um assunto que particularmente eu gosto bastante, gente. Sujeito. Vamos falar a respeito do sujeito? Isso mesmo, o que é o sujeito? Olha, presta atenção. Sujeito, quando a gente fala cala a boca, sujeito, não é esse sujeito que eu estou falando, não. Preste atenção. É outro sujeito que pode ser representado por uma pessoa, um objeto, um animal, por uma palavra, tá certo? No caso, esse sujeito, ele sempre concorda com o verbo. Tão lembrado em outra aula que eu falei para vocês que verbo indica o quê? Ação, estado e fenômeno da natureza. Isso. O sujeito, ele é a palavra mais importante na oração. Ele é o centro. E ele apresenta como núcleo o quê? Sempre o sujeito, ele vai ser representado por um substantivo, por um pronome ou uma palavra substantivada. Palavra substantivada, sim, gente. O substantivo é o quê? Nome. E tem palavras que se tornam um nome de acordo com como é empregada na frase. Por exemplo, a palavra sim. Quando você diz apenas sim, morfologicamente, ela é o quê? É um advérbio de afirmação. Mas se eu digo o sim da Rainha Elizabeth calou todo mundo. Olha, eu coloquei antes desse sim aí o quê? O artigo o sim. Automaticamente o sim deixa de ser advérbio e passa a ser o quê? Um substantivo. Ele foi substantivado pela presença do artigo e, consequentemente, dentro da oração é classificado como sujeito. A oração, ela tem termos e nós estamos vendo agora os termos essenciais. Que os termos essenciais da oração é o quê? Sujeito e predicado. O que é sujeito? É o termo, é a expressão da qual nós afirmamos alguma coisa e sempre concorda com o verbo. Vamos lá. Olha, gente, e tem os tipos de sujeito. O sujeito, ele pode vir na oração de forma determinada. Determinada como? Sim, o sujeito simples, o composto e o desinicial. Quando é que é o sujeito simples? O sujeito simples é quando ele é formado apenas por um núcleo. Vamos ver se a gente consegue identificar o sujeito aqui da oração. Presta atenção. Recebeu os parentes aquele rapaz. Aí você procura o verbo. Quem é o verbo da oração aí? Recebeu. Aí você faz a pergunta: quem foi que recebeu os parentes? Tá vendo? A resposta é aquele rapaz. Então o sujeito da oração é aquele rapaz. Entre aquele rapaz, qual a palavra mais importante? Eu estou falando daquele ou estou falando de rapaz? Lógico que é de rapaz, né? Então, rapaz aí é o núcleo do sujeito. Se tem apenas um núcleo, é sujeito simples. E o composto? Então agora ficou fácil. Se o sujeito simples tem um núcleo, o sujeito composto ele é formado por dois núcleos. Vamos ver aqui, a aluna e o mestre discutiam o fato. A professora e o aluno falavam a respeito de sujeito. Então, aqui, a aluna e o mestre discutiam. Vocês estão vendo que o verbo discutir está concordando com o quê? Aluna e mestre, discutiam. Eu estou falando aqui de dois núcleos. Quais são eles? Aí, circuladinho, para vocês não terem dúvida. Aluna, mestre, o outro. Então, para encontrar esse sujeito aí, o que foi que a prof fez? O que você pode fazer? Você vai lá no verbo. Qual é o verbo? Discutiam. Quem discutiam o fato? A aluna e o mestre. A resposta, tudo aí é o sujeito. Mas se a prof perguntar, eu não quero todo o sujeito, eu só quero os núcleos. São as palavras mais importantes. Quais são? Aluna e mestre.
Tá certo, gente? Vamos lá, o próximo, desinicial. Gente, esse desinicial, ele é assim, ó, não sei não, porque cada gramático dá um nome diferente para esse desinicial. Vocês querem ver? Eu já vi gramática que apresenta ele como oculto, apresenta como implícito e outros apresentam como desinicial. Então, se o seu livro apresenta o sujeito oculto, se apresenta o sujeito implícito ou se apresenta o desinicial, dá no mesmo. É o mesmo tipo de sujeito. Por que ele é chamado desinicial? Eu prefiro desinicial, porque ele não está presente, escrito na frase. Você encontra ele através do verbo, isso mesmo. Sabíamos da existência dele. Qual é o verbo? Sabíamos. Quem sabíamos? Como é que a gente conjuga aí? Sabíamos. Antes de sabíamos, do verbo sabíamos, qual é o pronome que dá para colocar? É eu sabíamos? Não, prof, ficou estranho, com certeza que eu sabia, ali sabíamos, a gente vai colocar o quê? Nós, isso mesmo, nós sabíamos, não está presente. A Pro colocou ali entre parênteses para você ficar esperto e saber que a pessoa que o verbo está informando ali é a primeira pessoa do plural, nós, isso mesmo. Então, o sujeito desinicial sempre vai ser uma pessoa pronominal. Eu, tu, ele, nós e vós. Aí vocês dizem, a Pro diz que tem que ser uma pessoa pronominal e ela esqueceu eles. Ah, gente, de propósito, porque eles não faz parte do desinicial. Quando a pessoa que está faltando é eles, a gente vai para outro tipo de sujeito. Isso mesmo. Só é desinicial quando a resposta for eu, quando a resposta for tu, quando a resposta for ele, quando a resposta for nós ou vós. Só essas 5, são 6. Eles caem fora do desinicial. Vai ser outra classificação que nós vamos ver agora, tá certo? Oh, apareceu isso. Indeterminado. Indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Não está presente. Cuidado, igual desinicial não está presente. Porque se aparecer o pronome presente, ele deixa de ser desinicial, ele deixa de ser indeterminado e vai ser o quê, gente? Ah, isso mesmo, vai ser simples. Por quê? Porque apareceu quando eu disse eu sabia de tudo e eu escrevo eu sabia, aí ele não é desinicial, porque está escrito lá. Se estiver escrito é sujeito simples. E se não estiver, tiver só o verbo, sabia desde o início. Quem era que sabia? Eu. Aí sim é desinicial. Aí indeterminado, agora queria um resultado logo. Terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? O pronome? Eles ou elas. Quando a resposta for eles ou elas, o sujeito é indeterminado. Indeterminado acontece de duas formas. Quando não tem e o verbo está na terceira pessoa do plural. Roubaram o banco. Aí você diz, quem roubou? Você falou roubaram, eles ou elas. Tanto faz, a gente não sabe quem foi. Mas a resposta aí é o quê? Ele, sujeito indeterminado. Outra forma de acontecer o sujeito indeterminado é com o índice de indeterminação do sujeito. Esse se, depois do verbo, ele pode ser um pronome apassivador, um pronome reflexivo ou então um índice de indeterminação do sujeito. Ele é índice de indeterminação do sujeito quando o verbo é um verbo transitivo indireto. Para você saber, verbo transitivo indireto vai ser em outra aula. Ou também com verbos
intransitivos acontece o índice de indeterminação do sujeito. É nesses dois casos. Mas o acredita, por que é um verbo transitivo indireto? Vou dar uma palhinha para vocês. Quem acredita, acredita em. Vê a preposição em. Sempre que o verbo vir acompanhado de uma preposição, eu digo que é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige a presença da preposição. Teve o se, já sabe, ó, acredita-se em fantasmas aqui. Tem como? Quem é que acredita? Ó, a frase não está indicando, a oração não está indicando quem é que acredita. Alguém, eles ou elas acreditam. Só que ali está com a partícula se. Esse se aí é um índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aí nós temos também sujeito indeterminado. Valeu? Deu para entender? Se não, vocês vão assistir direitinho predicação verbal, que são tipos de verbo. Um assunto do sujeito puxa outro. É por isso que vocês precisam prestar atenção em todas as aulas, tá certo? Então, sujeito indeterminado, nós já vimos sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial e indeterminado. Chegou o último, que são apenas 5 tipos de sujeito. Inexistente. Aí você diz, minha professora ano passado disse que era oração sem sujeito. Dá no mesmo, gente. Pode ser inexistente ou oração sem sujeito. Nós temos aqui uma oração. Vocês não aprenderam que a oração é constituída em torno do verbo? Temos verbos aqui. Quando é que o sujeito é inexistente? É uma oração que não tem quem pratica, quem recebe ou de quem nós estamos falando. São sujeitos inexistentes com verbos que indicam fenômeno da natureza. Todos os verbos que são praticados pela natureza nós não podemos fazer, é inexistente. Com ser, estar e fazer, indicando tempo. Como aí? Eu disse o quê? Ser, estar e fazer, indicando tempo transcorrido. Isso mesmo, gente. Fácil, né? Verbos que indicam o fenômeno da natureza e com verbos ser, estar e fazer, indicando tempo. E falta o último, verbo haver, no sentido de existir. Sempre que aparecer o verbo haver, existir não, é no sentido de existir, isso mesmo. Vamos ver ali o exemplo. Havia questões difíceis. Aquele havia ali pode ser trocar por existir. Se eu trocar por existir, preste atenção como é que vai ficar. Existiam questões difíceis, porque o verbo existir, ele não é impessoal. Quem é impessoal é o verbo haver. Então, se ele é impessoal, não vai para o plural. Ele não pluraliza, ele fica no singular. Não pode botar haviam. Olha, até em concurso cai essa questão aí, o povo lá, o certo é haviam, que é questões, aí acha que é no plural. Não, é no singular. Ó, havia questões difíceis. Verbo haver no sentido de existir. Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Outra. Fez 6 anos que me formei. Olha, um dia eu assisti um show de uma cantora, eu assim tenho o maior respeito por essa cantora. Foi lá em São Raimundo Nonato, um tempo, eu posso dizer, não vou dizer o nome da cantora não, mas foi lá. Ela disse assim, fazem uns 10 anos que eu andei aqui. Quando ela diz fazem 10 anos, eu digo, eu podia ter uma oportunidade para dizer para ela que o verbo fazer, com relação a tempo, não vai para o plural. E vocês não vão fazer igual a cantora, não. Ela canta tão bem, aí tem que falar bem também, tá certo? Ó, fez 10 anos, fez 6 anos que eu me formei. Então, o verbo fazer, com relação a tempo, é sempre no singular. Não quero ver você fazendo isso não, tá bom? E tem ali, ó, chovia torrencialmente no sul. Nem para ser em remanso, aqui a gente tá precisando de chuva. Quem é que chove? Natureza, oração sem sujeito.
Hoje está muito frio. Ó, eu não disse o verbo ser, estar e fazer com relação a tempo? Então, hoje está muito frio, não tem sujeito, oração sem sujeito. Era cedo, era tarde. O verbo ser com relação a tempo, oração sem sujeito. Hoje são 20 de março. O verbo ser, você diz, professora, esse não é hoje é, eu vejo o povo dizendo hoje é. Legal, já vou dar uma palhinha para vocês. Essa construção aí pode ser de duas formas. Pode ser hoje são 20 de março, o são concordando com 20, ou hoje é 20 de março, o é concordando com hoje. As duas construções em língua portuguesa estão corretíssimas e todas duas o sujeito é inexistente, não tem sujeito. E por último, ainda era 13 horas. Aí você diz, o verbo ser, estar e fazer não pluraliza, porque é oração sem sujeito. Só que o verbo ser com relação à hora concorda com horas. Eita, português que dá um nó, né, gente? Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Verbo ser com relação a horas concorda com horas e o sujeito continua inexistente, tá bom, meus amores? Sujeito é o ser que nós afirmamos algo e que concorda com o verbo. E quais são os tipos de sujeito? Simples, composto, desinencial. Desinencial, deu um bocado de nome para eles, né? O desinencial, oculto, implícito, dá no mesmo. Depois, indeterminado, terceira pessoa, não está presente, né? Nem o desinicial, nem o indeterminado não estão presentes, mas tem alguém que fez. E oração sem sujeito, que é impessoal. Não tem sujeito, mas é chamada assim. Oração sem sujeito são os tipos de sujeito, tá bom, meus amores? Espero que você tenha entendido e agora não erre mais na classificação do sujeito. Vai lá, faz a sua atividade, tira as dúvidas. Qualquer coisa, volta aqui e veja a Pró Meirisvalda novamente falando para você a respeito de sujeito. Beijos!